Paz seja convosco. Nós, do Instituto Teológico Quadrangular do Distrito Federal e entorno, durante o período da pandemia, produzimos várias videoaulas tratando dos assuntos em virtude da impossibilidade de estarmos presentes. Mas, a partir do momento que a pandemia se encerrou, que nós tivemos condições de retornarmos às aulas presenciais, nós paramos com essa produção de videoaulas. E muitas pessoas nos procuraram, muitas pessoas escreveram, inclusive, no nosso canal, solicitando que fossem feitas novas aulas, novos vídeos tratando dos assuntos, facilitando então o estudo e dando prosseguimento ao seu aprendizado. E já que foi pedido, nós retornaremos agora com videoaulas sobre alguns assuntos de uma forma gradativa, selecionando algumas disciplinas. E para começar, nós vamos começar do final. Nossa primeira série de videoaulas será sobre escatologia, o estudo das últimas coisas. Então, sem mais delongas, vamos partir para a nossa primeira aula sobre escatologia. Em relação à escatologia, nós precisamos inicialmente entender alguns conceitos. Inicialmente, escatologia é o estudo dos últimos fatos. Nós temos dois enfoques, um individual, a morte como uma experiência pessoal, e a coletiva, os fatos que ocorrerão no final dos tempos segundo o plano de Deus. Nós vamos deixar de lado esse aspecto individual e vamos focar justamente sobre a escatologia coletiva. Ela faz parte da teologia sistemática no campo das profecias. Vamos focar então exatamente o que são essas profecias, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A importância do estudo: Deus tem um plano e este plano ele faz parte da sua vontade absoluta. Ele está definido desde o início. E quando nós chegamos ao final dos tempos, nós vamos entender que tudo aquilo que Deus havia determinado vai se cumprir. Se ainda não se cumpriu, é porque o tempo está por vir, não porque Deus esqueceu ou porque Deus mudou de ideia. As profecias, elas falam sobre a pessoa e a obra de Deus. Temos profecias destinadas exclusivamente ao povo de Israel e profecias escatológicas acerca dos últimos tempos. Mas sempre, em qualquer um dos enfoques, em qualquer uma dessas divisões, nós temos que compreender: o principal assunto é Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo, aquilo que Jesus veio para fazer, aquilo que Jesus ainda virá fazer no mundo. Mesmo nos livros da Bíblia do Antigo Testamento, nós enxergamos Jesus, nós enxergamos um tipo de Jesus. Mesmo no livro de Esther, que nem o nome de Deus cita, nós vemos ali Esther como um tipo de Jesus. Muitas pessoas falam que as profecias são difíceis de interpretar, e o Apocalipse particularmente, mais ainda. Mas nós temos algumas dicas, algumas orientações que vão orientar esse processo, que vão facilitar que nós compreendamos. Primeiro ponto, nós não vamos decifrar aqui todos os mistérios, nós não vamos afirmar com certeza absoluta, será assim, será dessa forma. Mas nós vamos aí entender os princípios de Deus que serão aplicados nessa interpretação. A primeira interpretação é chamada de literal, ou seja, conforme está escrito. Por exemplo, diz na palavra de Deus, no Evangelho de João, que Jesus chorou. Jesus efetivamente chorou. Se entristeceu, saíram lágrimas e ponto. Não, era uma angústia da alma por toda a humanidade. Não, Jesus era amigo de Lázaro, Lázaro morreu, ele viu as irmãs e os amigos perguntando por que ele não estava ali, afirmando que se Jesus estivesse com eles, teria sido possível que Lázaro não tivesse morrido, que Jesus poderia curar Lázaro, e Jesus então se entristeceu. Mas, diferente do que o homem faz, que chora às vezes e não toma atitude, Jesus aí foi e efetivamente ressuscitou Lázaro. Ou seja, a interpretação desse texto ela é literal, não tem motivos para a gente não entender que aquilo realmente aconteceu. Uma outra é no sentido figurado, com figuras de linguagem, com metáforas, hipérboles. Bom, quem tem dúvidas sobre isso, volta a estudar um pouquinho português, volta um pouquinho a entender o que significa. Ou seja, nós falamos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ninguém está esperando que Jesus vá se transformar efetivamente no leão, mas ele é aquilo que o leão representa, a força, a majestade, a imponência, um domínio que ele tem, até como nós chamamos do leão, o rei dos animais.
Dessa forma, nós interpretamos aqui que é uma linguagem figurada, uma figura de linguagem. E por fim, nós temos um método de interpretação simbólico, que ele é algo além do figurado, ou seja, nós temos um símbolo que tem um significado específico. Por exemplo, quando nós falamos de mar, um mar representa separação. Quando nós falamos de chifres, o chifre da linguagem hebraica do Antigo Testamento particularmente representava poder, e assim por diante. E qual método que a gente vai utilizar? Mas então são profecias, vamos ter que tentar entender sempre simbólico. Pelo contrário, inicialmente nós utilizamos o método literal, se for possível, se for aplicável, e depois nós vamos passar para o figurado e aí, por último, para o simbólico. Vamos seguir essa sequência do mais simples sempre para o mais complexo. Um outro ponto importante: há muitas profecias que são destinadas a Israel, não são para a igreja. Às vezes nós temos uma licença poética e usamos símbolos, princípios, liturgias que eram destinadas ao povo de Israel na igreja do século XXI. Se nós quisermos usar isso aí como uma ilustração, como um momento de alguém entender um processo do que já foi feito, tudo bem. Mas não podemos afirmar essa profecia para o povo de Israel se aplica para a igreja, porque não se aplica. As profecias são separadas, o que é para Israel, o que é para a igreja e ainda o que seria destinado aos gentios ou aquelas pessoas que não seguem a palavra de Deus. Quando nós temos interpretações simbólicas, nós temos que também considerar outros locais na palavra de Deus onde aquele símbolo já foi utilizado. Provavelmente o significado, a interpretação daquele símbolo é o mesmo. Não, chifre num capítulo tal de um livro tal significava uma coisa, mais para frente já mudou. Em princípio, a interpretação de cada um desses símbolos, o significado de um símbolo, de um número que é um tipo particular de símbolo, eles são o mesmo no decorrer de toda a palavra de Deus. No Antigo Testamento, a visão da escatologia ou das profecias escatológicas estavam ligadas à vinda do Messias. Ou seja, o Messias havia de vir. Como será esse Messias? De onde ele virá? O que ele fará? Como será manifesto o seu ministério? Como ele será reconhecido? Tudo isso era falado no Antigo Testamento. Havia profecias sobre o derramamento do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele não convivia entre os homens. Quando ele se manifestava, era num tempo determinado, num tempo bem definido, num tempo restrito, num determinado local para certas pessoas. Não era ainda derramado sobre toda a carne. O Antigo Testamento fala ainda de muitas alianças entre Deus e o seu povo. Entre Deus particularmente em Israel, porque Deus falava com Israel. Deus não falava com toda a humanidade. Deus separou um povo, o seu povo, o povo eleito, o povo escolhido, para a partir daquele povo ele continuar cumprindo a sua vontade. No Novo Testamento já é diferente. As profecias acerca da vinda do Messias já foram confirmadas. Nós falamos agora sobre a vinda, ou melhor até sobre a volta do Messias, e essa volta de Jesus será em duas etapas que nós vamos estudar mais à frente. Ou seja, a primeira vinda de Jesus já foi concretizada, Jesus cumpriu seu ministério na plenitude, tanto que na cruz ele ainda gritou: está consumado, ou seja, está completo. E ele depois falou que ainda voltaria e nós vamos entender sobre essa volta. Esse é um assunto que nós vamos abordar com bastante detalhe. E Deus agora fala à igreja, não mais a Israel. Nós estamos na dispensação da graça, no período onde a igreja está em evidência. E, ao mesmo tempo, os gentios, ou aquelas pessoas que ainda não reconhecem o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, haverá profecias destinadas a eles. E sempre o chamado para que eles recebam esta palavra de Deus. Agora, por conta do Apocalipse, é algo que chama atenção, desperta o interesse, ele tem mistérios ocultos, volta e meia, surgem interpretações erradas, é o que nós chamamos da literatura apócrifa, aquela que está fora do que é sagrado, aquela que não é reconhecida
e que traz muita coisa fantasiosa. Normalmente são escritos anônimos, pessimistas, ou seja, sempre haverá algo ruim. O fim do mundo como algo ruim, o término de tudo, enquanto que na visão de Deus é o início de um novo céu e uma nova terra. Muitos aspectos mitológicos, com seres diferentes do que Deus realmente criou, com poderes que não são aqueles que realmente existem, e não está inspirada na palavra e nos ensinamentos de Deus. Ou seja, é um escrito de alguma pessoa, fruto da sua imaginação, fruto da sua inspiração, fruto de inspirações que não vêm de Deus, ou até para a pessoa se promover e ganhar dinheiro. Um exemplo que nós temos é de Nostradamus. Hoje não se fala tanto, mas nos anos 70, 80, quando o ano 2000 parecia distante, foram revelados, então, surgiram aí várias interpretações sobre as profecias de Nostradamus, falando que o mundo acabaria no ano 2000, que nós não passaríamos do ano 2000, que já tínhamos passado de 1000, mas que a 2000 não chegaríamos, e a partir daí várias passagens históricas foram interpretadas como se já houvesse sido profetizado por Nostradamus. Depois que algo acontece, é fácil você dizer, isso foi isso que aconteceu. Mas eram escritos genéricos, escritos de uma forma misteriosa, com linguagem ambígua que poderia significar uma coisa ou outra. Ou seja, não há fundamento bíblico nenhum, os acontecimentos não se concretizaram, passamos do ano 2000, já estamos agora em 2022 e o mundo não acabou. A palavra de Deus diz que o dia e a hora ninguém sabe, nem o filho ou homem algum, mas somente o Pai. Não vamos ficar procurando a data, quanto tempo falta, mas vamos nos preparar da melhor forma, aí sim, para a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus e o final dos tempos. Existem algumas escolas de interpretação. Preterista, pretérito, passado. Ele diz que a maior parte dos eventos já ocorreu no início da era cristã, ou seja, foi vapt-vupt. Jesus veio, cumpriu seu ministério e esses eventos do final dos tempos já aconteceram. Historicista, os eventos ocorreram e vêm ocorrendo ao longo da história. Futurista, uma profecia sobre os eventos futuros, ou seja, nada aconteceu ou pouca coisa aconteceu, tudo ainda há de acontecer nesse final dos tempos. A idealista, ela diz que é simbólico. Não é bem assim que vai acontecer, Deus não vai fazer essas maldades, Deus não vai mandar essas pragas, essas taças da ira. Não é bem isso aí é só um simbolismo das mudanças que vão acontecer. E o eclético, combinação dos métodos. O que nós queremos na Igreja do Evangelho Quadrangular? Os eventos vêm ocorrendo ao longo da história e alguns eventos que ainda não ocorreram, ocorrerão com certeza. Ou seja, nós temos aspectos historicistas e aspectos futuristas. Dessa forma, poderia até ser eclético, mas nós focamos isso. Uma parte já aconteceu, tem acontecido e o restante vai acontecer de qualquer forma por conta da vontade absoluta de Deus, do plano de Deus que já está traçado. Em relação ao livro de Apocalipse, nós vamos ver que ainda a escatologia abrange outros livros, particularmente livros proféticos e muitos dos ensinamentos de Paulo nas suas epístolas, mas focando especificamente no Apocalipse, nós vemos que o autor é o apóstolo João, na época mais ou menos de 95 depois de Cristo, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Lá ele recebeu uma revelação vinda de Deus sobre o que deveria acontecer e aquilo que ele deveria fazer em relação a isso. Diz que esses eventos seriam eventos futuros, ou seja, quando a gente fala no livro de Apocalipse particularmente, os eventos ainda não ocorreram, vão ocorrer no futuro. O período foi daquela visão, ou seja, de quando João recebeu no ano 95 depois de Cristo, até que se cumprisse aquelas profecias. Alguns eventos já estão mais ou menos se moldando, nós podemos já perceber, mas nós temos essa esperança de que muita coisa ainda há de acontecer por conta de que alguns gatilhos, alguns eventos que serão preponderantes para que ocorra as próximas fases. Trabalharemos isso também nas próximas aulas.
E esse anjo que trouxe a visão, a revelação a João, ele disse, escreve aquilo que viste, ou seja, sobre Cristo que já veio, já cumpriu o seu ministério. As coisas que são, em relação à igreja, que nós estamos agora nessa dispensação da graça, onde a igreja está em evidência, e aquilo que há de vir para o estabelecimento pleno do reino de Deus aqui na terra. Vamos fazer uma rápida comparação entre o que ocorreu no livro de Gênesis e o que ainda está para acontecer no livro de Apocalipse. Houve a criação física do mundo, do homem, no livro de Gênesis, mas em Apocalipse nós vemos uma nova criação, um novo céu e uma nova terra. Em Gênesis nós vimos que o paraíso foi perdido, ou seja, o homem e a mulher perderam acesso ao jardim do Éden, à árvore da vida. E nós vemos aqui em Apocalipse que esse paraíso será recuperado. O homem terá novamente o acesso à árvore da vida. Fala sobre o fracasso, ou seja, o homem foi desobediente, o homem fracassou em termos de tentar seguir os caminhos de Deus, os mandamentos de Deus. E por conta desse pecado, o homem foi separado física e espiritualmente da presença de Deus, mas Deus já prometeu que haveria a reconciliação. Nos deu um caminho intermediário e já anunciava que por meio de Jesus seriam reconciliadas todas as nações, todos os povos, todas as pessoas da terra. E em Apocalipse nós vemos o sucesso, o cumprimento pleno dessa profecia, onde nós estaremos na presença do Pai por toda a eternidade. A origem das maldições, maldições espirituais, maldições sobre o corpo físico, maldições sobre toda a terra, foi em Gênesis. E nós vemos em Apocalipse as últimas maldições e elas se encerrando. Ou seja, haverá um período por toda a eternidade onde não haverá mais maldição, onde haverá somente a bênção na presença de Deus. Houve as bodas no Jardim do Éden com o casamento de Adão e Eva. O casamento é uma das instituições criadas por Deus ainda antes da queda do homem. Nós vimos que deixará o homem a sua casa, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Um casamento, inclusive, físico entre o homem e a mulher no livro de Gênesis. Em Apocalipse nós vemos as bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus com a igreja, a celebração de uma união eterna. Nós vimos a primeira referência a Satanás, o adversário, o inimigo, no livro de Gênesis. E já em Apocalipse nós vemos o julgamento e o castigo eterno de Satanás. A comunhão foi corrompida em Gênesis e essa comunhão em Apocalipse ela é restaurada na sua plenitude. Foram escritas cartas a 7 igrejas da Ásia, ou da Ásia Menor, como era conhecido na época, que hoje é o que nós conhecemos como a Turquia. Essas cartas foram escritas àquele líder daquela igreja, representando um modelo daquelas igrejas, o que estava acontecendo e quais seriam as consequências das ações dessa igreja para o futuro. As cartas às igrejas tiveram alguns pontos comuns e, particularmente, havia sempre uma referência ao final, o último estado, o estado final desejado. Ou seja, aquele que permanecesse fiel no final, até o final, receberia uma grande recompensa, mesmo que estivesse andando nos caminhos errados. Nós vemos aqui que das 7 igrejas, 5 igrejas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, receberam reprimendas, foram julgadas em falta, julgadas de uma maneira geral como reprovadas na visão de Deus como igreja. E apenas 2, Esmirna e Filadélfia, foram julgadas 100% aprovadas. De qualquer forma, para essas 7 igrejas, aquelas que no final permanecessem fiéis, andassem nos caminhos do Senhor, receberiam a sua recompensa, o seu galardão, aquilo de melhor que Deus tinha preparado para a sua igreja e para o seu povo. Por exemplo, a uma das igrejas foi dito: "Sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida." E assim por diante, em cada uma dessas igrejas houve uma referência a essa recompensa ao final. Às vezes nós pensamos que pode ser uma injustiça. Não, mas ele foi tão bem, ele fez tudo tão certinho, ele andou num caminho do bem, só no finalzinho ele deu uma escorregada.
Aí dei um exemplo até de um jogo de futebol, um time pressiona durante o jogo inteiro, está ganhando de 1-0 no final, e aí na bobeira, já nos acréscimos, ele leva 2 gols e acaba perdendo. Mas ele jogou melhor, ele teve 70% de posse de bola, ele teve 15 chances a gol, mas só fez 1 gol e levou 2, ou seja, perdeu o jogo. Não adianta dizer que foi bem, jogou bem, campeão moral, se no final ele perdeu. Então isso é literalmente a justiça de Deus. Nós temos que permanecer firmes até o final, de acordo com a sua palavra, com a sua vontade. Há algumas interpretações que nos dizem que essas 7 igrejas seriam representações de fases da igreja, ou seja, a igreja de Éfeso, a primeira fase da igreja, e assim foi evoluindo até o final, e que nós estaríamos agora na 7ª fase, a igreja de Laodiceia. Muitos dizem que hoje nós temos uma geração abençoada, uma geração que dança, uma geração que faz a obra de Deus, mas se nós seguirmos essa interpretação, nós vamos ver que na verdade essa época já passou. A fase da igreja foi a fase da igreja abençoada dos séculos 18 e 19 particularmente, igreja missionária que espalhou a palavra de Deus por todo o mundo, onde várias igrejas foram criadas, restauradas, avivadas, e nós podemos ver aí o mover de Deus por todo o mundo, o evangelho de Deus sendo anunciado até os confins da terra. E hoje nós temos uma igreja que ela já está misturada com o mundo, por isso diz a palavra de Deus que a igreja de Laodiceia é uma igreja morna e por conta disso seria vomitada. Ou seja, ela quer seguir alguns pontos da palavra de Deus, mas outros pontos ela tolera aquilo que o mundo faz, os princípios do mundo, os ensinamentos contrários à palavra de Deus. Ela abre mão dos seus princípios, dos valores cristãos para receber pessoas famosas, pessoas que tenham dinheiro, pessoas que possam dar até visibilidade e credibilidade a essa igreja. Essa é uma visão, é uma interpretação, não posso dizer que está 100% correta, mas ela tem uma certa lógica. Concluindo só a aula de hoje, nós continuaremos num próximo vídeo. Vamos entender também que não esgotaremos o assunto aqui. Se eu fosse falar sobre as 7 igrejas, cada um dos momentos nos seus detalhes, seria meia hora, 1 hora para cada uma delas, ou uma mensagem completa. Ou seja, a gente vai citar os principais princípios para que a gente entenda esse andamento, esse estudo até o final. E aí quem desejar se aprofundar, deixe suas dúvidas aqui nos comentários, fale conosco por algum outro canal que nós temos à disposição e nós vamos aí no final de tudo concluir com o plano de Deus para nós até o final dos tempos. Obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.